Oi, pessoal. Sejam bem-vindos à lição 8. Eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo em você, mas sei que o melhor ainda está por vir. Vou começar dizendo que a cada ano que passa, sim, eu tenho 61, e eu posso dizer que a cada ano fica mais aparente para mim o valor e a importância de uma ideia estratégica inspirada. Bom, mas o que quero dizer com isso? Deixe-me dar alguns exemplos do livro, só alguns, tá bom? A ideia estratégica de lançar um pedaço de madeira em águas amargas para que milhões de pessoas pudessem beber água fresca. Uma ideia diferente e inspirada de bater em uma rocha para prover água para milhões de pessoas. Uma ideia estratégica de marchar silenciosamente ao redor dos muros uma vez por dia e depois 7 vezes andando em volta no 7º dia, bradando e tocando trombetas a fim de entrar na cidade. A ideia estratégica de observar milhares de homens bebendo água do riacho a fim de separar aqueles que mantêm os olhos no campo de batalha e aqueles que ficam distraídos não olhando para o campo de batalha. A ideia estratégica de comer vegetais ao invés de carnes do rei para ficar mais forte e mais sábio. Também a ideia estratégica de pegar uma pequena porção de alimento e reparti-lo para alimentar 5.000 pessoas. A ideia estratégica de manter cheios barris de água para oferecer o melhor vinho num casamento. A ideia estratégica de cuspir na terra e colocar a mistura sobre os olhos de um homem para curar sua visão. A ideia estratégica de falar para um monte de homens não pularem de um navio afundando a fim de que pudessem salvar suas vidas. Vejam, essas são só algumas ideias estratégicas que nos ajudam a sermos capazes para multiplicação. Você vê algo em comum em todas essas coisas que acabei de mencionar? Ideias estratégicas envolvem usar o que os recipientes já possuem. Em cada caso, a provisão divina estava envolvida com algo familiar. Era algo que já possuíam ou algo que tinha a ver com seu reposicionamento. Então eu vou dizer uma coisa que quero que você escreva, pois é um ponto muito importante para a multiplicação. Deus geralmente dá estratégias que usam o ordinário de uma forma incomum a fim de obter resultados extraordinários. Eu vou repetir. Deus geralmente dá estratégias que usam o ordinário de uma forma incomum a fim de obter resultados extraordinários. Provérbios capítulo 4, verso 7 diz: adquirir sabedoria é a coisa mais importante que você pode fazer. Irei ler mais uma vez. Adquirir sabedoria é a coisa mais importante que você pode fazer. Geralmente, uma forma de sabedoria divina é uma ideia estratégica inspirada. Tiago diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, se precisa de uma ideia estratégica, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Mas há 2 condições para receber essa ideia estratégica. E Tiago acrescenta: peça-a, porém com fé. Então essa é a primeira condição. Você tem que pedir com fé. Não peça com uma atitude desconfiada ou duvidosa, ou dizendo: será que Deus irá me dar? Ou Ele quer que você tenha essa ideia estratégica para impactar outras vidas, sem duvidar de que você receberá. Pois o que duvida, aquele que duvida é semelhante à onda do mar. É levada e agitada pelo vento. Em um instante está de pé e no outro ela é levada pelo vento. Quando o coração duvida, então aqui está a segunda condição. Um coração que crê, tudo bem? Então peça com fé e com um coração que crê de verdade. Quando o seu coração duvida, ele torna você instável. Será que é possível esperar receber alguma coisa do Senhor quando você está nessa condição? Mais uma vez eu repito, peça com fé e sem um coração e atitude duvidosos. Resumindo, a ideia estratégica é um presente de Deus. Quando a recebemos, ela nos leva a outra esfera de eficácia que nos empodera para multiplicar. Voltemos para a minha história, tá bom? Então, A Isca de Satanás se tornou um best-seller internacional. Mais de 25.000 igrejas nos Estados Unidos estavam usando o material. E eu estava muito feliz que as vidas estavam sendo transformadas e que Deus estava multiplicando essa mensagem. Mas não percebi que havia outro nível de multiplicação que Deus queria que eu alcançasse. Lembre-se, se você é fiel ao que Ele confiar a você, Ele confiará mais a você. Tudo bem?
Então eu vou contar o que aconteceu. Lisa estava na Inglaterra, ministrando numa conferência de mulheres. Era 31 de maio de 2010. Eu tinha acabado de terminar uma rodada de golfe. Eu estava sendo bem espiritual. Lembro de voltar para casa, a casa estava vazia, nossos filhos estavam fora, ninguém por perto. Então eu fui para o porão, peguei a minha Bíblia e senti que tinha que abrir o livro de Daniel. Estava lendo o segundo capítulo de Daniel e, de repente, o Espírito Santo encheu todo o nosso porão. Eu fiquei imóvel e ouvi uma voz claramente dizer: Filho, você tem sido fiel aos falantes de inglês. Agora, eu quero que você leve os seus materiais para as mãos de todo líder e pastor do mundo que não tem condições de comprar. Eu pensei, o quê? Todo líder do mundo, todo pastor do mundo. Mas o que realmente chamou a minha atenção é que ele disse: Filho, você tem sido fiel. Mas dessa vez, eu não entendi a palavra fiel como multiplicação. Isso foi como o catalisador que despertou o meu entendimento sobre o que significa ser fiel. Significa multiplicar. Então, eu nunca esquecerei disso. Eu não sabia o que fazer, só sabia que Deus tinha falado comigo. Alguns meses depois, em janeiro de 2011, na verdade, 7 meses depois, eu ainda estava pensando em como fazer isso. E tivemos uma reunião com os que estavam na mesa, eram gerentes de diferentes departamentos. E eu disse: pessoal, vocês sabem, meu sonho sempre foi doar mais livros do que vendemos. Já vendemos milhões de livros, então não estamos indo bem nisso. Quanto vendemos ano passado? 2010. Quantos livros doamos para pastores do exterior que não têm nenhuma condição de comprar? Doamos para eles? E alguém olhou os papéis, acho que foi nosso diretor internacional, e disse que doamos 33 mil livros. E eu disse: isso é patético. Esse ano eu quero doar 250 mil livros. A sala toda ficou em silêncio mortal. A minha esposa descreve aquele momento assim, que quase teve ânsia de vômito quando eu disse aquilo. Lembro que todos estavam em silêncio e o primeiro a falar foi o meu filho mais velho, nosso chefe de operações. Ele disse: bom, talvez possamos começar com 100 mil este ano e depois gradualmente chegar lá em uns 2 anos. Eu disse: não, eu quero doar 250 mil livros este ano a pastores do mundo todo. E ele começou a me dizer por que não podíamos fazer isso. Você tem noção de todas as traduções, todos os custos, as gráficas, a distribuição? Como vamos conseguir? E o diretor internacional estava dizendo: acho que nós podemos conseguir, mas Edson insistia, mas tem muita coisa envolvida. E ele continuou contra-argumentando por cerca de 20 minutos. Por fim, eu dei um soco na mesa, não sei se foi da carne ou de Deus, mas eu soquei a mesa e disse: iremos doar 250 mil livros deste ano. E a sala ficou em silêncio. E depois todo mundo foi dispensado e a atmosfera realmente não ficou muito boa. Bom, no dia seguinte meu filho me disse: pai, eu estou um pouco abalado pela forma como você falou comigo. Eu disse: eu não perguntei se você achava que deveríamos doar 250 mil. Eu disse que iríamos. Você me conhece, eu trabalho em equipe. Muitas vezes pergunto o que você acha, mas há vezes que eu digo que iremos fazer uma coisa. E não preciso ouvir a sua opinião. Ele disse: pai, você pode orar sobre isso nas próximas 24 horas? Eu disse: tá bom. Na verdade, eu nem orei direito, acho que não orei de todo o coração, porque eu já sabia. Então, 24 horas depois eu disse: sim, nós vamos fazer isso. 3 semanas depois eu estava num hotel digitando um livro, acho que o livro era implacável. E a minha equipe sabe que não deve me ligar de manhã quando estou escrevendo, porque é a minha hora mais produtiva. Mas meu celular tocou e notei que era do escritório. Pensei: eles sabem que não devem me ligar, deve ser importante, então atendi. Ouvi um ambiente jovial, risadas, e era o meu filho mais velho, nosso CEO, Edson. Ele disse: pai, tenho novidades. Eu disse: ótimo. Ele disse: tem um empresário que ficou sabendo, sem ser por nós, que você quer doar livros para pastores no exterior, e ele está dando para a Messenger International um cheque de $300 mil. Eu disse: uau! A oferta
mais alta que nosso ministério já tinha recebido até então tinha sido um cheque de 50 mil. Eu disse, está vendo por que eu fui tão persistente em doar 250 mil livros? Ele disse, pai, não importa se você nos disse para doar 1 milhão de livros, nós vamos acreditar. Isso esticou a fé da equipe toda. Então, naquele ano, acabamos doando 271.700 livros para líderes e pastores. Creio que em 46 países. Estou falando de países como Irã, Iraque, Síria, Jordânia. Estou falando de Mianmar, Camboja, Vietnã e a lista vai. Naquele ano, nosso diretor internacional e eu estávamos em Beirute, no Líbano, pregando para pastores do Oriente Médio. Lembro que um pastor do Iraque veio até o nosso diretor internacional e perguntou: existe alguma forma de eu me encontrar com o John? Eu disse, absolutamente sim. Nós sentamos no lobby do hotel. Ele era jovem, 36 anos, havia fogo nos seus olhos. Ele disse, pastor Bevere, eu o vejo como um pai na minha vida. Eu já li todo o material seu que eu pude adquirir, não são muitos. Eu até uso meu cartão de crédito para baixar as mensagens do seu site. E quando ele disse isso, eu quis me esconder num buraco. Eu pensei, aqui está um pastor de um país arrasado pela guerra, usando um cartão de crédito para ter minhas mensagens. Eu me desliguei totalmente, não ouvi mais nada que ele disse. Eu fui para o meu quarto e gritei. De verdade, eu gritei. Deus, o Senhor tem que me ajudar a ter uma ideia de como levar essas mensagens para as mãos de pastores ao redor do mundo. E lembro que daquela frustração veio uma ideia 2 dias depois. Eu pensei, sabe, estamos doando livros em persa, árabe e urdu, todas essas línguas, e eles recebem somente o livro. E se nós colocarmos um DVD junto com o livro? Porque muitos desses países tinham computadores que conseguiam ler discos de DVD. E se nós incluirmos centenas de dólares de materiais, e se incluirmos todo o material de estudo no DVD, e se colocarmos algum livro da Lisa, e se incluirmos uma cópia do Novo Testamento, então eu fui até o nosso diretor internacional e disse, podemos fazer isso? Ele disse, sim, nós podemos. Então começamos a planejar. Lembro de sentar com a minha equipe em agosto daquele ano e dizer, pessoal, ao invés de só doar livros para pastores, iremos começar a doar junto com os livros DVDs com 500 dólares de materiais. Eu vou te dizer. Bom, sabe o que aconteceu 1 mês depois? Um homem pegou um voo do Texas para Colorado, onde moramos. Ele pediu para se encontrar comigo e com a Lisa. Ele reservou uma sala de reuniões num hotel. Nós sentamos e ele começou a chorar. E disse, John e Lisa, eu sei que vocês estão doando livros para pastores que não têm condições de comprar. Eu quero ajudar vocês. E ele colocou um cheque sobre a mesa com o valor de 750 mil dólares. E sabe de uma coisa? Isso nos ajudou com as doações do ano seguinte. Mas depois comecei a pensar como podemos continuar pagando tudo isso. Será que homens de negócios vão continuar enviando cheques e mulheres empresárias também? E Deus falou comigo de novo em oração, acerca de outra situação, outra frustração. Como iremos manter isso funcionando? Como vamos sustentar isso? Ele disse, filho, as pessoas sabem que você ama golfe. Faça um campeonato de golfe. Vocês têm um belo hotel aqui em Colorado Springs, o Broadmoor, onde o campeonato nacional acontece. Faça um campeonato de golfe e levante recursos para esses países. Nunca vou me esquecer. Fui até Edson e Lisa, era janeiro de 2011. Eu hesitei um pouco e disse, quero fazer um campeonato de golfe. Quero convidar pessoas de todos os Estados Unidos para que tenham a oportunidade de fazer parte de um time que levantará recursos para pastores do mundo todo. Bom, no primeiro campeonato arrecadamos 340 mil dólares. No seguinte, 750 mil dólares. Depois subiu para 1,3 milhões e depois quase 1,5 milhões. Sabe o que aconteceu? No ano seguinte, no primeiro ano, doamos 271.700 livros. No seguinte, doamos 1,3 milhões de materiais para pastores e líderes do exterior. No ano seguinte, foi 2,7 milhões de materiais e continuou aumentando mais. Hoje, em média, doamos 6 milhões de materiais para pastores e líderes. Até o dia de hoje, na gravação desta aula, já doamos mais de 37 milhões de materiais para pastores e líderes em 227 países do mundo. Há apenas 241 países e só nos falta alcançar mais 15.
Estamos desenvolvendo um site em que pastores possam adquirir pelo celular os materiais de estudo e essas aulas que você está assistindo agora. Há pessoas que vivem em cabanas, que vivem em tendas, mas têm celular, têm um iPhone. O que estamos fazendo? Estamos fazendo o que Jesus disse, discipulando as nações do mundo. Poderíamos fazer isso pela nossa própria capacidade? Não. Nunca, nunca, jamais. Acho que agora tenho um entendimento melhor do que o apóstolo Paulo quis dizer quando declarou: trabalhei mais do que os outros apóstolos, mas não fui eu, foi a graça de Deus em mim. Eu não fazia ideia, quando era um jovem de 20 anos, que um dia alcançaríamos milhões e milhões de pastores e líderes ao redor do mundo com materiais que Deus confiou a nós. Eu teria dito que seria impossível isso acontecer, mas Deus fez através desses princípios que estou compartilhando com você. Deixa-me dizer, um servo multiplicou seus 5 para 10, um 5 para 10 bem, e outro seus 2 para 4. Não julgue pela grandeza do que temos feito. Entenda que Deus fará você multiplicar. Você chegará a um novo nível. Não é onde você deverá se acomodar, pois haverá um próximo nível de multiplicação e o próximo nível. Àquele que é fiel, mais será dado a ele, e ele ou ela terá em abundância. Se você multiplicar, mais lhe será dado e você terá em abundância. Para mim, não há nada mais importante na vida, nada mais importante do que impactar vidas com o Evangelho de Jesus Cristo. Você poderia me dar as casas mais belas, os melhores carros, e isso não me traria satisfação. O que traz satisfação é construir o reino de Deus, não pela minha capacidade, não pela capacidade da nossa equipe, mas pela graça de Deus. Eu quero dizer isso. É por causa de um time unido, uma família unida, a equipe da Messenger International unida, que temos cerca de 45 de todos esses empresários que se juntaram a nós. Eu lembro de quando a Lisa e eu fomos para um país chamado Armênia. Havia vários pastores que tinham vindo do Irã e do Afeganistão. Fomos para um auditório separado, havia centenas deles. Não era permitido tirar fotos pela segurança deles. E eu nunca me esquecerei de quando olhei para eles e disse: sabe, vocês olham para mim e para a Lisa como heróis, mas não somos heróis. Sabem quem são os verdadeiros heróis? Os empresários e empresárias que têm doado milhões de dólares, os pastores que têm doado milhões de dólares para enviarmos materiais a vocês, e quase todos os pastores começaram a chorar, porque ali estavam eles sendo perseguidos em países como o Irã, tendo que ter igrejas subterrâneas em segredo, porém recebendo a palavra de Deus porque uma equipe se juntou e se importou em construir o reino de Deus. É isso que traz grande alegria e satisfação para mim e para a Lisa. Nada nessa vida poderia nos satisfazer mais do que ver esses pastores em tamanha necessidade, implorando para serem alimentados com a palavra de Deus. Bom, isso é o que Deus planejou para você. Ele planejou que a sua multiplicação atinja o próximo nível e o próximo nível. E muitas vezes Ele lhe dará uma bela ideia estratégica para atingir esse próximo nível, a fim de impactar mais vidas para o reino de Deus. Espero que você tenha retido algo disso tudo e a próxima lição será ainda melhor.